aí, meus amores, mais uma vez no Camarim com Camila Cleo. Eu tenho o prazer de receber Dr. Reinaldo Brandão, cirurgião vascular. Reinaldo, eu vou chamá-lo de Reinaldo. Ele é conhecido em Avaré e região como Dr. Reinaldo Brandão. Vou chamá-lo de Reinaldo porque nós nos frequentamos há bastante tempo. Reinaldo, é um imenso prazer tê-lo conosco. Prazer é meu, Camila. Tomara que dê tudo certo. Estou aqui para tirar as dúvidas que surgirem. Uma pergunta muito frequente. Quando procurar um cirurgião vascular? Bom, a minha especialidade, Camila, ela é dividida em duas áreas principais. A área da circulação arterial e da circulação venosa, né? A área arterial são as pessoas que têm déficit de circulação, então falta circulação para chegar aos membros. E a área venosa é o contrário, é o retorno do sangue que foi para um determinado membro e volta. As doenças arteriais e venosas elas são muito parecidas, mas os tratamentos são diferentes, as condutas são diferentes, as terapias, as cirurgias são diferentes, né? Quando você deve procurar um vascular? Quando você tiver algum sintoma. Os principais sintomas são dor, edema, né, inchaço nas pernas. Quando você começa a notar o aparecimento de veias dilatadas na sua perna, você deve procurar. E quando você notar alguma alteração, assim, caroços, nódulos, massas que a gente chama de massas pulsáteis, nos trajetos das artérias. Normalmente, os pacientes chegam no vascular já encaminhados por outros colegas, né? Alguns vêm por causa das varizes, então sabe já que tem varizes. Varizes é uma doença muito conhecida, muito difundida. Então esses são mais fáceis. As doenças arteriais já são normalmente doenças que são mais por encaminhamento de outros colegas. Porque as arteriais eu não vou perceber, digamos assim, gente? Você vai perceber, a doença principal arterial é a falta de circulação. A gente chama de doença arterial obstrutiva periférica, que tem o nome de DAOP. Essa doença é quando a pessoa começa a ter um déficit de circulação nos membros e ela começa a ter dores para fazer algum tipo de atividade, caminhada, algum exercício físico que ela faça, ela começa a ter dor e ela não consegue executar esse movimento por causa da dor. Então ela sai para fazer uma caminhada, anda 200, 300 metros, a perna, panturrilha principalmente começa a ter dor. Isso é um sinal de que ela está tendo uma falta de circulação. Ou seja, gente, eu tenho uma circulação, o Dr. Reinaldo é meu médico, a minha é o venosa. contrário, é a venosa. É a venosa. Até é bacana comentar com você sobre a cirurgia da safena. Meu marido também é paciente e o dele teria que fazer a cirurgia. Sim. A safena também é o meu caso ou é o contrário? São similares, o seu problema e o problema do Marcelo, né? Vocês têm uma dilatação das safenas. As veias elas são como se fossem canos, se for uma maneira da gente entender, como se fosse um canudo plástico. Só que esse canudo ele é formado por várias camadas de células. Uma das camadas é por onde passa o sangue, que a gente chama de endotélio, e em volta dessa camada existe uma camada de músculo, que chama camada muscular. O enfraquecimento dessa camada muscular provoca a dilatação da veia. Quando as veias são muito superficiais, estão na camada mais superficial da pele, nós damos o nome de telangiectasias, que são conhecidos como os vasinhos. Conforme a veia vai se aprofundando na pele, ela vai aumentando o calibre e quando ela passa a ter um calibre um pouco maior, ela começa a se dilatar e aí ela passa a se chamar de varizes. A maneira de você diferenciar uma varize de um vasinho, o vasinho é como se fosse um risco, um fio de cabelo que você vê ali na cor violácea. A varize já não, é aquela que está saltada, ela está saliente, normalmente ela tem um formato de um macarrão assim, né, tortuoso, e ela fica mais dilatada, mais visível. Mas a doença em si é a mesma. Uma varizes e um vasinho, se você analisar, é a dilatação, é o enfraquecimento dessa camada muscular. Uma questão frequente aí, gente, posso não tratá-las e as consequências do mesmo? Então, Camila, as telangiectasias, os vasinhos, o tratamento é um tratamento estético.
Então, algumas pessoas referem dores também, e a gente percebe que quando começa a tratar, essas pessoas começam a ter melhoras nas dores. Mas é basicamente um tratamento estético. Então, é aquela pessoa que vai colocar uma saia, um biquíni, um shorts e está incomodada pelos vasinhos. A varizes, a minha conduta é tratar. Por quê? Porque a gente sempre pensa na complicação. Uma varizes, ela pode trazer consequências, ela pode trazer complicações. E essas complicações são as doenças venosas, são as complicações da doença venosa. As mais frequentes são a flebite, que é quando essa veia inflama, então ela fica dura, vermelha, bem dolorida, né? A tromboflebite, quando além de todo esse processo, dentro da veia forma-se um coágulo de sangue, então ela também vai ter uma inflamação dolorida, mas o sangue para de circular dentro da veia, porque ali ele coagulou. E a tromboflebite, ela pode evoluir se ela for vindo por veias mais proximais, quando ela vai chegando nas raízes dos membros, ela pode migrar para o sistema venoso profundo. Então a gente pode ter um caso de uma tromboflebite que migre para o sistema venoso profundo e vire uma trombose venosa profunda, que aí já é um caso bem mais grave, bem mais sério. O que a gente sabe é que as varizes, existe mais chance de acontecer as flebites, as tromboflebites e as tromboses. Então, pensando na complicação, o ideal é você tratar. No caso, gente, ó, só curiosidade aí, eu tenho os vasinhos, como tenho as varizes também. É o Dr. Reinaldo que cuida dos meus vasinhos, aplicando, mas a gente deixa para o segundo bloco para vocês saberem. No caso de tratamento das varizes, o que eu faria? Vamos supor, vocês aí de casa. Então, a varizes, a primeira coisa que ela tem que ser feita, ela tem que ser avaliada por um cirurgião. As condutas são diferentes, né? Mas assim, a partir do momento que você tem o diagnóstico de ter varizes, a minha opinião é que você deva retirar, mesmo que sejam poucas, que sejam pequenas, porque é uma doença que ela só vai evoluir. Então hoje, se você tem um segmento de uma veia que está dilatada, daqui a algum tempo, alguns meses, alguns anos, essa veia ela não vai regredir, ela só vai aumentar. Então esse segmento vai aumentar, e isso pode provocar migrações para essas outras veias mais profundas. Então, eu acho que sempre deve tratar. A dúvida que o cirurgião vascular sempre tem é quando você pega um paciente que já foi politratado. Então, ele já passou por várias cirurgias, né? Você pega, às vezes, um paciente que operou 3, 4 vezes de varizes. Então, você tem que fazer um exame para analisar como está essa circulação, o que já foi retirado, o que não foi retirado, se vale a pena operar novamente, se vale a pena tratar de uma maneira mais conservadora, mas sempre vai depender de uma avaliação de um cirurgião vascular. Porque outros cirurgiões passaram por ali, né? E cada um fez ao seu modo, né? E a cirurgia de varizes, Camila, ela evoluiu muito nos anos, né? Eu, por exemplo, estou com 25, 26 anos de formado, a gente vê a evolução do tratamento da cirurgia. Antes era uma cirurgia bem mais agressiva, ela era feita com multi-incisões, hoje a gente faz com perfurações, então em alguns casos, depois de alguns meses, 2, 3 meses, a pessoa nem consegue mais saber onde foi feita a cirurgia, porque não ficam cicatrizes. Então, as cirurgias anteriores, quando você pega um paciente que operou há 20, 30 anos atrás, são casos mais complicados, porque foram feitos por métodos mais antigos, né? Ou seja, né, a bucha, gente, vocês vão de convir comigo, cai no médico de agora, que sabe bastante, tem outros métodos, não que o de antes não saiba. Ele fez o possível na hora que era possível. Ele fez o que era possível naquela época. Exatamente. Mas aí o problema recai para vocês, Sim, de acordo com o estado com o que foi feito no passado, né, gente? O Doppler. O Doppler, a gente chama de ultrassom, né, venoso. Ele é o exame mestre, é o exame que a gente chama de padrão ouro, para fazer o tratamento de uma cirurgia de varizes. Até para você avaliar se essa pessoa precisa ou não ser submetida à cirurgia. Então é o exame de escolha. Hoje, quando você chega num vascular, ele faz um diagnóstico que você tem varizes. E ele quer avaliar o que ele deve fazer, a primeira coisa que ele tem que fazer é pedir o ultrassom com Doppler. Faz em consultório, não? Faz, é um exame muito simples, Indolor. Camila. Indolor, tá? É um exame como um ultrassom normal, né? Passado aquele gel nas pernas,
E um médico experiente, um radiologista experiente, ele vai examinar, ver como essas veias estão funcionando, se elas têm o calibre adequado, se elas têm refluxo, que é o que mais importa realmente nesses casos, porque o sistema venoso, ele não é feito para ter esse refluxo. Cada vez que o coração bate, a hora que ele abre, que a gente chama de diástole, ele aspira o sangue para cima. Então, o sangue no sistema venoso ele vai subir a cada diástole. Como existe uma dilatação, acaba tendo um refluxo. Esse sangue sobe e desce um pouco. Tá? E esse refluxo é que pode ocasionar todos aqueles problemas que eu te falei. Então, um médico, um radiologista com experiência vai ver isso. Às vezes a gente consegue pegar veias de pequeno calibre, que não se dilataram muito, mas que já tem o refluxo. E isso já indica uma cirurgia. Então, é o exame de escolha. Tá, é o Doppler. É o Doppler. E quanto, gente, uma dúvida frequente aí, o laser transdérmico, Reinaldo, como é que é isso? Você está falando do tratamento de vasinhos pelo laser. Isso, é o que o pessoal pergunta bastante. É assim, Camila, o tratamento a laser, ele veio, eu não vou saber te dizer exatamente há quanto tempo, eu calculo que uns 10, uns 10, 15 anos, né? E ele veio como um tratamento revolucionário, porque hoje, o tratamento que a gente usa para fazer a escleroterapia ainda é pela punção. Então, você injeta, você faz uma punção com uma microagulha, injeta uma substância, e essa substância vai promover a esclerose daquele vasinho e ele vai secar. Né? É isso que eu faço? É isso que você faz. Ah, tá, gente, indolor. Por punção. E alguns anos atrás, vamos mais ou menos uns 15 anos, veio esse tratamento a laser. Como tudo, quando foi novo, foi um boom, foi uma novidade, porque ele veio com a principal propaganda de substituir a picada sem ter dor e sem a paciente ter nenhum tipo de incômodo. E seria um tratamento muito rápido, quer dizer, você deitaria lá, o médico encostaria um transdutor, dispararia algumas luzes, essas luzes são de laser, e essa luz queimaria esse vasinho. Só que isso foi se popularizando, né? Essas máquinas começaram a ganhar espaço no mercado, e como tudo, quando você tem um leque de informações maiores, quando você tem mais dados, você começa a ver os melhores resultados e os piores resultados. E o que se viu foi que não era tão mágico quanto parecia ser. Eu fui numa das primeiros congressos que teve sobre isso, foi até no Maxud Plaza na época e tal, e a gente sempre teve uma dúvida, como é que uma luz ela iria penetrar na sua pele, passar por camadas da sua pele, lesar uma estrutura vascular, um vaso que está com células acima, células abaixo, do lado, né? E só lesaria aquele vaso, ela não lesaria outras estruturas. Então sempre houve essa dúvida, eu particularmente sempre fui contra, a gente teve até uma opção, uma época aqui em Avaré, de ter essa máquina, era uma máquina muito cara, o custo de manutenção muito caro também, e eu não quis porque eu nunca acreditei muito nesse tipo de tratamento. E depois que começou a se usar muito, começou a se ver que não era tão mágico assim. E hoje é um tratamento até difícil de você encontrar. Então, obsoleto, digamos. Ainda existe, tá? Em São Paulo talvez existam algumas poucas clínicas que trabalham com laser, mas não é um tratamento que você encontra em todo o mercado, em todas as cidades, em toda a região vai ter. Só para você ter uma ideia, nós tivemos uma época aqui, uma máquina em Avaré, ela vinha. Em Bauru, que é uma cidade próxima, grande aqui, nós chegamos, eu tinha colegas lá que tinham 2 máquinas. Hoje, se você quiser fazer tratamento a laser no Bauru, acho que você não encontra, nenhum deles tem essa máquina lá. Trouxe muitas complicações. Vocês vão desconvir aí, gente, né? No canal eu falo muito da nossa pele, né? A epiderme, a derme, a hipoderme, o limpo, onde tudo acontece, ainda mais as veias, até chegar onde precisa chegar. E os danos que causarão nessas camadas que esse laser passou, né, gente? Há que se pensar. E no próximo bloco, um pouco mais com o Dr. Reinaldo Brandão, para dirimir as nossas dúvidas. Daqui a pouco. E é isso aí, meus amores, voltando, segundo bloco, Dr. Reinaldo Brandão, vamos lá para as dúvidas muito frequentes de vocês. Por que, Reinaldo, eu tenho vasinho, eu tenho varizes, vocês farão aí em casa? Essa acho que é uma pergunta importante, assim, Camila. Você escuta em consultório Sim, também. A pessoa sempre quer saber por que ela está com varizes ou com vasinhos, né?
Existem duas, a principal causa, que a gente chama de causa principal, causa secundária. A causa principal é a hereditariedade. Então você herdou geneticamente a tendência de ter vasinhos ou varizes, que é o enfraquecimento daquela camada muscular. Os outros fatores que fazem com que você tenha. Gravidez ajuda. Então a gente vê que conforme vai aumentando o número de gestações, vão aumentando também o aparecimento de varizes. O uso de hormônio ou de anticoncepcional é um fator também que influencia. Quem fuma, quem fica muito tempo em pé ou quem fica muito tempo sentado, quem faz muito esforço com os membros inferiores, então fica fazendo muita força. Isso é uma coisa que a gente tem visto muito em consultório, hoje pela questão da academia, muitas pessoas relatando, eu tinha um pouquinho, comecei a fazer academia, aumentou, né? A gente ainda não conseguiu achar uma explicação lógica. Eu particularmente acho que você como aumenta a sua atividade muscular, você vai ter uma hipertrofia muscular, então você vai ter que mandar mais sangue e receber mais sangue desse músculo. E isso faz com que aumente sua circulação ali e favoreça... Um minuto. Até bom para vocês aí de academia saberem. Tá uma onda. Muitas fotos eles acham muito bonito, assim, fazendo a pose. E as veias, toda calibradas ali. Eu, particularmente, desculpa meus amigos de academia, eu acho uma aberração. Teoricamente, é tudo isso e ainda o afinar de pele, que perdeu-se gordura, também. A pele ficou fina, então às vezes ela nem é varizes ainda, só ela aparenta às vezes selo. Não, às vezes ele tem uma hipertrofia, essa pessoa tem uma hipertrofia muscular, como esse músculo aumentou de tamanho, as veias vão ficar mais evidentes. Isso não significa que elas não estejam funcionando adequadamente. Às vezes elas podem estar funcionando direitinho, só estarem mais saltadas. Mas o esforço, a sobrecarga, ajuda quem tenha todas essas tendências a desenvolver varizes também. É prejudicial? Sua posição, na minha opinião, Camila, assim, eu acho que a atividade física é fundamental. Todos nós devemos fazer, eu não sou contra, muito pelo contrário, acho que deva fazer academia, só que eu acho que deve ter um limite. Você não deve fazer um esforço físico acima de um valor. Esse valor eu já tentei ler artigos, estudos, e a gente não chega a esse quanto eu posso levantar de peso. Eu sempre cito de exemplo, uma vez uma menina de, acho que 17 anos, foi no consultório com vasinhos, e eu perguntei para ela, ela falou assim, eu faço academia e eu levanto 170 quilos no leg press, né? Ela tinha realmente umas pernas bem musculosas, né? E aí eu fiz para ela assim, quanto você pesa? Eu peso 58. Falei, bom, eu analiso que uma pessoa de 58 quilos que levanta 160, 170 quilos, ela está levantando quase 3 vezes o peso dela. Não é normal. Eu não acho que isso vai ser benéfico, né? Eu não acho que isso vai ser benéfico. Então, quando os meus pacientes perguntam, eu sempre falo assim, olha, faça até você perceber que você não está tendo ganho de massa muscular, que você está tendo só uma tonicidade, que o seu músculo está ficando bem tônico. A hora que você começou a ganhar massa, eu acho que aí já passa a ser prejudicial. Não é nossa pauta do dia, mas vocês vão descobrir aí em casa que isso no futuro agora pode estar bonito, né? Pode ser onda, coisa bacana. No futuro vai ser prejudicial para os ossos, para as juntas. Sem dúvida. Para o sistema circulatório, para o sistema osteoarticular, para o sistema muscular, né? Acaba atrapalhando tudo. E no final, como eu trataria esses vazios, doutor Reinaldo? Bom, hoje existe praticamente o tratamento através a gente chama escleroterapia, que é vulgarmente chamada de aplicação, né? Todo mundo conhece como aplicação. O que é a aplicação? Ela consiste, Camila, em você injetar um líquido dentro do seu vaso, da sua telangiectasia. Esse líquido ele vai agredir as células internas do seu vaso, e essa agressão provoca uma reação, essas células vão morrer e elas vão acabar fibrosando, elas vão endofibrosar, elas vão fechar e o vasinho vai desaparecer. Hoje, basicamente, nós temos 2 substâncias que a gente usa. Uma, que é a que eu uso, que é teoricamente até a mais usada, é a glicose hipertônica. É essa que eu faço. Isso, Por que usa-se glicose hipertônica? Porque é uma substância muito segura, é uma substância que praticamente não dá complicações, tá? E é uma substância do nosso organismo. A glicose nós temos no nosso próprio organismo. Então não é uma substância exógena, estranha. E a outra substância, ela chama-se polidocanol. O nome comercial é o aetoxiclerol, tá? Que é a espuma.
como funciona a espuma? A ação dela é basicamente do mesmo jeito que a glicose. A glicose age por uma ação osmótica, ela é muito concentrada. O polidocanol age por uma ação detergente. Então, ele tem na cadeia de carbono dele lá, ele tem um radical que faz ele ser um éster. E isso transforma ele na classe de detergentes. Tanto que quando você chacoalha, você agita, ele vira uma espuma. Mas por isso o nome vulgarmente chamado de espuma. Ele vira realmente uma espuma. Né? Se você agitar, você vai ver... Eu até brinco com alguns pacientes e falo assim, você injetar ele na forma líquida ou na forma de espuma, é só você agitar que ele muda de um sistema para outro. É como se fosse uma cerveja, você vai tomar devagar, tá? Mas eles agem do mesmo jeito. Eu particularmente não uso polidocanol porque assim, ele tem um índice de complicação maior. Ele tem um índice de resultado melhor que a glicose, então a pessoa que não for ter complicação, ela acaba tendo um resultado mais rápido, melhor, mas ela tem um índice de complicação maior que a glicose. Os estudos mostram assim que mais ou menos você tem uma média de 60% de sucesso e 40% de complicações. Esses estudos, eles hoje são muito direcionados. Então, se eu quero falar bem do meu produto, eu vou mostrar aquilo lá. Se eu quero falar mal, né? Mas os estudos sérios mostram mais ou menos isso. Como nós estamos numa cidade interior, pequena, eu acho que você ter 40% de complicação é um índice muito alto. Então, se eu soubesse, por exemplo, que aquele determinado paciente ele não iria ter complicação, eu faria, porque o resultado é melhor, ele dá mais rápido o resultado do que a glicose. Mas você nunca sabe. Então, você vai aplicar e você corre o risco de, daqui a algum tempo, essa pessoa retornar falando que está bom, ou que ficou uma mancha, ficou uma marca no local do vasinho. Então eu prefiro usar a glicose. Gente, assim, né? Eu até fiz um rapidinho aí para vocês no YouTube. Tudo que é estranho ao nosso organismo, talvez ele não excrete, vocês vão te convir. Falei dos adoçantes, mas a gente faz um paralelo, uma analogia, assim, mais ou menos. Eu faço primeiro o da glicose com o Dr. Reinaldo e some tudo e é indolor. Eu não faria o da espuminha, por exemplo, porque eu não sei se eu estou dentro desse índice de pessoas que terão complicações, não é? A espuma, a gente até comentando um pouquinho, ela é um produto que está sendo usado hoje em alguns tipos de tratamentos cirúrgicos, né? Então tem algumas instituições que estão estudando tratar cirurgicamente uma varizes com espuma, tá? Mas isso ainda está numa fase inicial, tem pessoas já tratando, mas os resultados a gente vai ter que esperar algum tempo para ver. Tem pessoas que têm bons resultados, tem pessoas que não têm bom resultado. Recentemente eu operei uma senhora que fez um tratamento desse em Bauru, e a safena dela, a safena é uma veia que começa no tornozelo e vai até a virilha, eu vou depois mostrar também, e ele injetou o produto, teve um sucesso em mais ou menos 15 centímetros distais, próximos ao tornozelo. O resto da safena não sofreu o processo de esclerose. Então você tem que depois reoperar essa paciente de uma maneira convencional e retirar aquele segmento de safena que não foi esclerosado, que não foi afetado. Então eu acho que é um avanço, mas ainda é uma fase inicial de tratamento. Ótimo, porque, gente, seria uma benção, porque eu tenho varizes que eu quero que o Reinaldo opere, podia só aplicar aquele glicosado. Por que não faz isso? Porque a glicose ela não tem um poder de esclerose tão alto quanto a espuma. É por isso que eu te falei que a espuma dá um resultado menor no vasinho, mas dá mais complicação. A glicose você não consegue, numa varizes, ter um resultado desse jeito. E a espuminha, de repente, não pegar esse conjunto todo e ter que voltar para operar de novo, né, gente? Em muitos casos acontece isso. Então, olha que complicado. Fale-nos sobre a safena, Reinaldo. Bom, a safena, na realidade, nós temos pelo menos 2 safenas em cada perna, né? Também tem uma arte aqui que vocês vão ver, eu vou mostrar. Existe uma safena que começa no nosso tornozelo, na parte interna do tornozelo, e ela passa pela perna, pelo joelho e até a coxa. Essa veia é chamada de safena magna, é a conhecida como safena. É a veia que é utilizada nas cirurgias cardíacas também. Não é a principal escolha hoje, mas ela é utilizada. E na panturrilha, atrás da perna, nós também temos uma outra veia, que se chama safena parva. Existem algumas pessoas que têm duplicidade dessas veias, então não é incomum você operar uma paciente hoje, retirar a safena,
Dali a alguns anos, essa pessoa volta para você com a queixa de que notou o aparecimento de varizes na mesma região. Você faz um novo ultrassom, está lá descrito safena insuficiente. E ela te questiona por que se não foi retirada essa safena, né? Então existem casos onde existe essa duplicidade. A gente chama de safena atrófica. Ela fica fechada porque eu tenho uma safena que está funcionando. Essa safena que está passando sangue, ela se dilata, eu vou usando, ela se dilata. A outra está lá paradinha, por fechadinha. Isso que o Doppler não vê. Não vê. Porque não ela vê porque fica ela ali não funciona. transparente. Ela não funciona. Ela está, às vezes, até de uma maneira microscópica, né, muito fina, você não consegue pegar porque o fluxo de sangue não está passando por ela. A partir do momento que você tira a principal, ela começa a ser estimulada e ela vai se dilatar e volta a funcionar. A gente vê que isso é como se fosse um mecanismo de defesa do organismo, né? Eu retirei uma veia... O organismo é sábio, não? Ele vai lá, pega uma outra que não estava funcionando e começa a funcionar. Só que essa pessoa tem a tendência de ter varizes, então ela vai desenvolver a varizes nessa outra safena também. O organismo é inimigo. Eu, pelo menos, eu tenho até como hábito, para evitar assim, problemas, questionamentos, toda safena que eu tiro eu mando para uma análise e aí eu documento. Eu falo, então, você operei, tirei uma veia sua de 50 centímetros, que é a veia da perna, e está lá documentado que foi retirada. Isso. Se reaparecer, é uma segunda safena. Como, doutor? Você não tirou, né? Aí você mostra, tirei, tá aqui. Alguns pacientes pedem para ver, Camila, outros não querem nem ver, tem medo, né? Eu gosto de mostrar para você mostrar para a pessoa aquilo que foi retirado do corpo dela. Ju, eu né? não gostaria de ver. Tira. Aí, gente, mais uma dúvida de vocês e que eu uso a miúde, não mais nessa pandemia miúde, né? Tô precisando viajar para usar minhas meias. Meias de compressão, doutor Reinaldo, por que é tão precioso em aviões? Em aviões. Porque assim, no avião a gente tem uma pressão menor da cabine, você tem já um estado de pouca hidratação, você fica mais concentrado, o seu sangue fica mais concentrado, e principalmente pela posição, você fica muito tempo numa posição parado. Esses fatores favorecem você ter a trombose. Né? Então, sempre que você vai para uma viagem, principalmente se for uma viagem longa, eu acho que até viagens curtas, mas uma viagem para o exterior, que você vai ficar 8, 10 horas no avião, é fundamental, mesmo a pessoa que não tenha varizes, que vá usando uma meia elástica. A pessoa que tem varizes, então, é imprescindível, né? Porque o risco dela ter alguma complicação no voo é maior. A meia, Camila, é o meio que a gente tem de tratamento das varizes. Então, eu costumo até brincar com os pacientes, falar assim, a pessoa que tem pressão alta toma o remédio da pressão alta, o que tem diabetes toma o remédio da diabetes, o que tem varizes, ele não toma o remédio, ele veste o remédio dele. O remédio dele é a meia elástica. Como que a meia funciona? Se eu tenho uma veia que se dilatou, eu preciso fazer essa veia voltar mais próxima ao tamanho dela. E não existe uma medicação que faça isso. Então, o único meio de eu voltar essa veia ao tamanho normal, ou próximo ao normal, é apertando ela. Como? Com uma meia elástica. Então, a meia é fundamental. Para o paciente que tem varizes e não opera, para o paciente que tem varizes e não pode operar, é a única opção, e mesmo para o paciente que tem varizes e operou. Por que ele deve usar a meia depois? Para evitar, diminuir a chance de recidivar a doença dele. Ai, gente, bacaníssimo isso, né? Mas podia o mercado lançar uma meia não tão feia pra gente, né? Existem meias bonitas, existem, Reinaldo. Existem umas marcas italianas muito bonitas. As marcas que a gente tem aqui no Brasil, hoje elas também se preocupam com a estética, então existem meias bonitas. Mas a meia, ela incomoda um pouco, né? Todo mundo reclama de usar meia elástica, principalmente porque esquenta. Mas existem meias bonitas, sim. Enfim, gente, imprescindível em aviões, tá? Para quem não tem, para quem tem, muito mais, tá? E na vida prática de quem não operou, de quem já operou, de quem vai operar, sim. Enfim, não tem como fugir. Aqui eu tenho uma pauta muito grande, o doutor Reinaldo teria muito a nos elucidar ainda, mas tenho certeza que ele voltará, vocês terão mais dúvidas, ele terá, de repente, um assunto que foi recorrente por vocês. Tá bom, Reinaldo, foi um imenso prazer recebê-lo. Estou à disposição de você, do seu público. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Muito obrigada. Obrigado a você. E é isso aí, meus amores. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo programa. Tchau!